ao Revisão Concursos. Eu sou Eleonora Azevedo, professora de Matemática e Raciocínio Lógico. Vamos dar uma olhadinha no edital e depois a gente vai fazer uns comentários sobre ele, tá bom? Primeira coisa que a gente tem aqui, a gente coloca ali o primeiro tópico, estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios. Dedução de novas informações das relações fornecidas e avaliação das condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. O que significa isso, gente? O que a gente tem aqui, Esses dois tópicos iniciais aqui, eles são nada mais do que a gente chama, que a maioria das pessoas entende, pelo raciocínio lógico mesmo. Como assim, Eleonora? É quando a pessoa tenta fazer o raciocínio lógico, ver esse raciocínio lógico, usando o nosso senso crítico, a nossa lógica natural, tá? Isso daqui realmente é assim, a gente não tem uma teoria matemática para fundamentar isso, a gente não tem regras para isso. Então a gente nem precisa estudar. Precisa sim, porque existem alguns truques que ajudam muito a gente a ganhar tempo, fazer de forma correta, mais rápida, mais segura na prova. É isso que a gente vai fazer. Se você já estuda raciocínio lógico há algum tempo, é aquela parte de sequências, é aquela parte daqueles probleminhas de verdades ou mentiras, ou aquela parte que a gente monta aquelas tabelinhas, aqueles quadros. Existe uma teoria matemática, um nome matemático para isso? Não, não existe. Mas existe umas relações, alguns truquezinhos que faz você montar rápido e fácil ali na hora da prova, tá? É isso que a gente vai estudar. Eu chamo essa parte aí do raciocínio lógico comum, o que a gente usa a lógica do nosso dia a dia mesmo, bom? Vamos para o segundo tópico aqui agora. No segundo tópico ele fala assim, compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de raciocínio verbal, raciocínio matemático, que envolva, dentre outros, conjuntos numéricos, operações, propriedades, problemas envolvendo as 4 operações nas formas fracionária e decimal, razão e proporção, regra de 3 simples e composta, unidades de medida, porcentagem, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos e discriminação de elementos. Quando ele faz isso aqui, eu chamaria esse tópico aqui de matemática básica. Tá? Quando ele fala aí as 4 operações, ele está vendo se você sabe somar, multiplicar, dividir, subtrair, na forma de fração, na forma de número decimal, cobrou aqui, regra de 3 simples e composta. Isso provavelmente vai estar na sua prova, é uma coisa muito comum nos concursos. Unidade de medida, porcentagem, prova de matemática que não tem porcentagem, não é prova de matemática. Raciocínio sequencial, orientação espacial, formação de conceitos. O que ele está pedindo aqui é a matemática básica, tá? Pede ali os conjuntos numéricos, a gente saber somar, subtrair, multiplicar e dividir em todos os conjuntos. O que significa todos os conjuntos? Os números naturais, os números positivos, negativos, as frações, os números decimais. É isso que ele está falando, tá? E por último, ele vem com esse tópico aqui, compreensão do processo lógico que a partir de um conjunto de hipóteses conduz de forma válida a conclusões determinadas. O que significa isso? O que ele está falando com isso? Aqui ele está pedindo um raciocínio lógico que a gente está acostumado, o raciocínio lógico matemático. Quem faz concurso está acostumado, né? Não é o nosso raciocínio lógico comum, não é o raciocínio lógico que a gente usa no dia a dia, é o raciocínio lógico matemático. O que significa isso? Aquelas teorias, aquelas definições, aquelas proposições, que é um estudo nada mais é do que das proposições simples e compostas, usando os conectivos ou os quantificadores. Lembra disso? As tabelas verdades, os quantificadores, todo, algum e nenhum. É isso que ele está pedindo. Ou seja, é um edital bem completo, mas não é um edital difícil. Tá? Tem bastante coisa para estudar? Tem. Tem muita coisinha aí para lembrar? Tem. Na parte de matemática principalmente. Tem uns detalhezinhos. Fazer conta a gente faz na calculadora, acaba esquecendo como que faz isso. Tá? Mas não é um edital difícil, é um edital super possível. Você estudando direitinho, acompanhando o curso direitinho, você consegue fazer.
Qual que é o modelo desse nosso curso? Como que a gente vai fazer nesse curso? Esse curso aqui, ele é legal para quem já estuda o raciocínio lógico, para quem já estudou para um outro concurso, para quem já vem estudando há algum tempo, que já tem aquela noção do raciocínio lógico. Qual que vai ser o meu objetivo nesse curso? Fazer questões da banca. Esse vai ser meu objetivo. É lógico que para eu fazer uma questão, eu preciso relembrar os conceitos, as definições, as tabelas, as regras. Óbvio, não vou só fazer exercício, mas o nosso foco vai ser esse, fazer o máximo possível de questões de todas as formas diferentes que essa banca está acostumada a cobrar, para que você não tenha dificuldade na hora de fazer a prova. Então, a logística vai ser basicamente o seguinte: eu vou lançar uma questão. Nessa aula a gente vai fazer questões das leis de Morgan. Lembra o que é isso? Das equivalências e das negações lá das proposições compostas. Quando eu escolho as leis de Morgan, eu quero fazer negação de proposição composta. É lógico que eu vou abrir um cantinho ali e a gente vai fazer uma revisão rápida. O que é cada lei de Morgan, como que elas se comportam, o que é. Mas o nosso foco vai ser resolver exercício. Se você está estudando raciocínio lógico pela primeira vez, talvez seja legal você escolher um curso mais extensivo, é um curso mais completo, mais detalhado. Eu vou te explicar detalhe por detalhe, cada coisinha, o que é o raciocínio lógico, como que a gente vai sair daquilo ali. Esse curso não, vai ser no sentido de revisão mesmo. A gente vai voltar à teoria? Lógico, não tem como a gente seguir na matemática sem consultar a teoria, mas o foco vai ser a resolução de exercícios, vai ser a aplicação da teoria, tá bom? Vamos resolver agora algumas questões que exemplificam tanto a banca como o nosso curso vai ser trabalhado. Primeira questãozinha aqui, ele coloca assim: considere verdadeiras as proposições. Se José prefere assistir a séries de televisão, então Roberto assiste a filmes do cinema. Carlos não assiste ao futebol. Se Lucas assiste a novelas, então Carlos assiste ao futebol. Roberto assiste a filmes no cinema ou Lucas assiste a novelas. A partir dessas proposições, pode-se afirmar corretamente que tomar muito cuidado no sentido de quem nunca estudou raciocínio lógico não faz ideia do que é para ser feito ali, tá? E aí começa a usar a sua lógica normal e perde o que está fazendo. Esse não é o nosso objetivo. Isso daqui é uma questão de raciocínio lógico matemático. A gente precisa conhecer as proposições, a gente precisa conhecer os conectivos e as tabelas verdades. Ah, isso eu já conheço, eu quero mesmo é praticar. Esse curso vai ser bem legal para você, tá? Se você não conhece, é legal você pegar um curso que te explica cada um bem detalhadamente e depois fazer as questões da sua banca, tá? Vamos voltar aqui para a questão. Qual que é a ideia aqui, ó? Ele deu pra gente 4 proposições e ele deu uma proposição simples. Sempre que ele der uma proposição simples, a gente vai começar dessa proposição simples. Ela é interessante pra gente, tá? E o que eu tenho que identificar nas proposições compostas? Ó, o conectivo. Na primeira proposição, ele usou o sim então. Na segunda, o sim então de novo. E na terceira, o ou. O que significa isso? Significa que você tem que lembrar a tabelinha do sim então e a tabelinha do ou, a tabelinha da condicional e da disjunção. Vou fazer ela aqui rapidinho para a gente lembrar. Qual que vai ser a ideia? Ó, P e Q. Sempre começa a minha tabela verdade dessa maneira. Verdadeiro, 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 falso. Falso, verdadeiro, falso, falso. Essa daqui é só o nosso norte, essas duas colunas. É só para a gente começar a nossa tabelinha. O que eu tenho que lembrar na tabelinha do sim então? Eu gosto de lembrar o que ela tem de diferente. Ó, o sim então ela só tem um caso falso, que é o verdadeiro falso. Todos os demais são verdadeiros. Então eu vou deixar assim para a gente ir memorizando que aquele caso ali é o que não pode acontecer. O ou, o que vai acontecer para a tabelinha do ou? O ou é o conectivo mais bonzinho, quase todo mundo é verdadeiro, ele só tem um caso falso também, que é o falso falso. No ou, se eu tiver uma proposição verdadeira, é suficiente para a proposição composta ser verdadeira. Então eu vou deixar ela daquele método ali só para a gente gravar, tá? Qual que vai ser a ideia? Só para você lembrar aí, os demais casos são verdadeiros
No se, então, que é a condicional, somente o VFF. No ou, que é a disjunção, somente o falso é falso. Vou deixar aqui só para a gente consultar ali. Voltando para o exercício, ó, o que a gente tem? O Carlos não assiste futebol, por que a gente vai começar com ela? Porque é uma proposição simples. E para que esse argumento seja verdadeiro, aqui ó, as proposições têm que ser verdadeiras. Ou seja, Carlos não assistiu futebol é verdadeiro. Então eu vou usar o Carlos assistir futebol em todas as outras proposições que ele couber. Olha aqui, ó, o Carlos assistiu futebol. Se ele assistia ao futebol, não assistiu futebol, é verdadeiro, significa que ele assistiu futebol, é falso. Então eu vou ter que ir lá para cair para o Lucas assistir novelas. Olha o que vai acontecer. Eu já tenho a segunda proposição como falsa lá na minha tabela. A primeira, então, pode ser verdadeira ou falsa. Porém, se ela for verdadeira, como o meu conectivo é o se, então, se ela for verdadeira, o meu resultado vai ser falso. Isso não pode acontecer. Ou seja, o Lucas assistir novela tem que ser falso. Porque, ó, falso com falso no se, então, deu verdadeiro. Eu não vou ter problema nenhum. Se fosse verdadeiro com falso, daria falso. Não ia fechar. Então, eu vou usar o Lucas ali, ó. O Lucas assiste a novelas, eu acabei de ver que é falso. Eu vou analisar agora o Roberto assistir filmes no cinema. Vou fazer de verde aqui para destacar. O Roberto assistir filmes no cinema. O que significa isso? Eu estou usando agora o ou. Olha o que vai acontecer. Se eu coloco que o Roberto assistir filmes no cinema é falso, o falso ou falso, na tabelinha do ou aqui, ó, ficaria falso. E isso não pode acontecer, porque as proposições lá no enunciado têm que ser verdadeiras. Então, essa daqui não vale. Significa o seguinte, ó, que o Roberto assistir filmes no cinema tem que ser verdadeiro. Verdadeiro com falso. Se fosse o sim, então, dava problema. Mas verdadeiro com falso. No ou, ó, é verdadeiro. A gente não tem problema nenhum. Para onde que eu vou, então? O Roberto assistir filmes no cinema está na minha proposição aqui em cima. Isso é verdadeiro. Falta agora a gente analisar, o José prefere assistir séries de televisão. Olha o que aconteceu, ó. O José prefere assistir séries de televisão. Eu estou no sim, então. Observa o seguinte, se eu coloco verdadeiro, verdadeiro com verdadeiro no sim, então, é verdadeiro. Se eu coloco falso, falso com verdadeiro no sim, então, também é verdadeiro. O que significa isso? Ó, que eu não consigo concluir. Eu não sei falar se o José prefere assistir a séries de televisão, é verdadeiro ou falso. E agora? Vamos deixá-lo assim. Vamos ver o que as alternativas separaram pra gente. Tá? Então, eu vou voltar aqui, ó. Vou analisar agora alternativa por alternativa. E observa que nas alternativas, ele usa os conectivos de novo, ó. Ele usa o ou, ele usa o e, o ou e o e. Então, para a gente não confundir, eu já vou construir a tabelinha do e aqui, ó. Quem que é a tabelinha do e? Da conjunção. O e é o exigente, ele é o mais chatinho que tem. Ele só tem um caso verdadeiro, que é o verdadeiro verdadeiro. Todos os demais são falsos. Então, vamos analisar aqui agora um por um, tá? Vamos ver quando que isso vai dar certo. Vou deixar na minha canetinha azul aqui para a gente não confundir. Roberto não assiste a filmes no cinema. A gente acabou de ver, ó, que o Roberto assistir a filmes no cinema é verdadeiro. Então, o não assistir é falso. Vamos ver. O José não prefere assistir a séries de televisão. Isso a gente não conseguiu concluir. Pode ser verdadeiro ou falso. O que significa isso? Ó, vamos analisar no conectivo ou. Se eu tiver um falso com verdadeiro, minha primeira possibilidade, no ou é verdadeiro, sem problemas.
Agora, se eu tiver um falso com falso, minha segunda possibilidade é falso. Ou seja, eu não consigo concluir nada na alternativa A. Significa que eu não posso marcar ela, tá? Eu não consegui concluir. Vamos para a próxima, ó. Lucas não assiste novelas. O Lucas assistir novelas é falso. Então, o Lucas não assistir é verdadeiro. Carlos assiste ao futebol. O Carlos não assistir é verdadeiro. Então, o Carlos assistir é falso. Na tabelinha do E, verdadeiro com falso, o E é chato, é só o verdadeiro com verdadeiro que é verdadeiro. Então, isso daqui vai ser falso. José prefere assistir a séries de televisão. O José preferia assistir a séries de televisão, a gente não concluiu nada. Pode ser verdadeiro ou falso. Quando isso acontece, ó, se tem a possibilidade de no E ter um falso, não adianta nem a gente continuar, tá? O Carlos não assistir futebol é verdadeiro. Você já pode ignorar esse aqui de uma vez. Mas só para a gente finalizar, se for verdadeiro, verdadeiro com verdadeiro no E é verdadeiro. Porém, se existir a possibilidade dele ser falso, um falso já é suficiente para o E ser falso. Então, também não é a letra D. Vamos para a letra C, vamos para a letra D. Lucas não assiste a novelas. O Lucas assistir novelas é falso. Então, o Lucas não assistir é verdadeiro. Ou José prefere assistir a séries de televisão. O José a gente não concluiu. É verdadeiro ou falso? Porém, quando eu tenho para o ou verdadeiro e verdadeiro, é verdadeiro. Se a primeira for verdadeira e a segunda é falsa, o ou é bonzinho. Se tiver um verdadeiro já é suficiente. Opa! Verdadeiro com falso no ou é verdadeiro também. Ou seja, se o José preferir assistir a séries de televisão, for verdadeiro, V com V, dá V. Se for falso, V com F no ou, também dá V. Então, a alternativa correta, ó, é a alternativa D. Vamos fazer a E só para a gente não ter dúvida, ó. Lucas assiste a novelas, é falso. Só disso aqui ser falso, o E já é falso. Mas vamos continuar. Roberto assiste a filmes no cinema. Roberto assiste a filmes no cinema é verdadeiro. Mas falso com verdadeiro no E é falso. De fato, a alternativa correta é a alternativa D. Então, é assim que vai seguir o nosso curso. A gente vai fazer relembrei ali a tabelinha verdade, para a gente memorizar, vou te dar as dicas para memorizar essas tabelas, mas a gente vai focar mais em fazer questões, para na hora de chegar na sua prova, você estar preparado para aquela banca ali, para aquele estilo de prova. Vamos para a próxima questão. A próxima questão aqui, ele fala o seguinte, ó, do ponto de vista lógico, a negação para a afirmação. Olha o que a gente tem aqui, ó. A gente tem o caso de negação lógica. Ele está pedindo a gente para negar. Ele fala assim, ó, os galhos da árvore são finos ou a quantidade de folhas não é pequena. Ele está pedindo para a gente negar e o meu conectivo aqui é o ou, é a disjunção. E aí a gente vem com uma regrinha que é importantíssima e super fácil. Quando eu tenho uma proposição composta, eu vou negar isso aqui, ó. Os galhos da árvore são finos. Como que eu nego isso? Não inventa moda não, os galhos da árvore não são finos. Não precisa inventar não. Vou negar essa proposição simples aqui, ó. A quantidade de folhas não é pequena. Se eu quero negar isso, vai ficar a quantidade de folhas é pequena. É o que a gente chama de dupla negação. Se eu negar uma frase que já está na negativa, o negativo some, ela volta para o positivo. Muito cuidado, porque quem nunca estudou raciocínio lógico vai procurar essa alternativa aí para marcar. Mas a gente que está estudando aqui, ó, eu sei que a negação de uma proposição composta, eu preciso negar as proposições simples, que eu já fiz, mas eu nego também o conectivo. E a negação do conectivo ou é o conectivo E, tá? Então, essa é a ideia.
Sempre que eu tenho uma negação do ou, é o e. Isso aqui é uma lei de Morgan, tá? É uma negação de uma proposição composta. Se você sabe fazer isso, você não gasta 1 minuto para resolver uma questão dessa. Mas o que você tem que lembrar? Que quando eu nego proposições compostas, eu não nego simplesmente as proposições simples que a compõem. Eu tenho que negar o conectivo também. A negação do ou é o e. Então, ó, vamos procurar qual alternativa que está aí, ó. Os galhos da árvore não são finos e, usei o conectivo certo, a quantidade de folhas é pequena. Já está de cara na letra A. Observa o seguinte, ó, manteve o conectivo. A letra B, a letra C manteve o conectivo e a letra E usou o se então. Só daí, ó, a gente já mata a questão. Eu já poderia ficar só com a letra A ou só com a letra D, né? A letra D, ele troca o conectivo, mas ele não nega as proposições simples. Então, a alternativa correta é a alternativa A. A gente tem aí, ó, as leis de Morgan. Lá na parte dos conectivos, é a negação do e, do ou, do se então. Eu preciso que você decore. Isso aqui cai em todas as provas, não é só da VUNESP, não. Cai em qualquer prova que tiver raciocínio lógico, que tiver tabela verdade, que tiver conjunção, que tiver conectivo, que tiver proposição, isso vai aparecer na sua prova. Você tem que decorar isso daí enquanto você quiser fazer prova, enquanto você precisar do raciocínio lógico. E é uma questão simples. A partir do momento que você treinar isso, na hora que cair na sua prova, você vai acertar com certeza, tá? Vamos para a próxima questãozinha aí. A próxima questão ele fala assim, ó, para que seja falsa a afirmação, todo escrevente técnico judiciário é auto, é suficiente que... Olha o que aconteceu ali. Ele também está pedindo a negação, porque ele está falando que isso é falso. Porém, agora, ele não está usando conectivo. O que é conectivo? E, ou, se, então, se, somente se. Ele está usando, ó, um quantificador. Quem que é meu quantificador aqui, ó? O todo. Eleonora, dá outro exemplo de quantificador para mim. Todo, algum e nenhum, tá? São os nossos quantificadores. Quando ele usa o quantificador, a gente tem que ficar muito atento, porque a gente precisa negar o quantificador e negar a proposição. Nega essa proposição para mim aqui, ó. Escrevente técnico judiciário é auto. Significa que tem o escrevente técnico judiciário ali que não é auto. Não tem segredo, tá? Ele não é auto. Então, a gente já tem que procurar essa proposiçãozinha aí. E o que eu tenho que tomar muito cuidado, que é uma pegadinha de prova, que aparece direto, e quem não estuda raciocínio lógico acaba errando. O contrário do todo é o nenhum. Marca a alternativa B. E ainda fala assim, nossa, essa questão aqui estava de graça, era só para não zerar. Não é isso que acontece. O que a gente tem aqui? O que a gente tem que ficar atento? O contrário do todo pode ser o nenhum na nossa linguagem falada, que a gente costuma não prestar atenção no que está falando. Mas o contrário do todo, a negação do todo no raciocínio lógico matemático é o algum. Para eu negar uma proposição que usa o todo, eu tenho que mostrar o algum. Eu não preciso mostrar que nenhum escrevente é alto, tá? Eu não preciso falar assim, todo mundo é alto. Se eu tiver um baixinho, já é suficiente. Se eu tiver um, não precisa nem ser baixinho. Um que não é alto. Se eu mostrar um, se eu conseguir exibir um, já é suficiente para desmentir tudo aquilo que eu falei. Então, ficar muito atento com isso, porque é automático para gente. Todo nenhum, você marca o nenhum lá. E só tinha uma opção, você ia achar que a questão estava certa, que ela estava de graça. Tá? O que a gente tem isso? A gente vai ver com calma, mas é para a gente relembrar já. O todo e o nenhum são quantificadores universais. Universal, pega tudo, tá? O algum, que é a mesma coisa que o existe um e o pelo menos um, é um quantificador existencial. Para a gente negar um universal, eu preciso de um existencial e o contrário. Se eu quiser negar o existencial, eu preciso de um universal. Por isso que eu não posso usar o nenhum para negar o todo, porque os dois são universais. Um é a negação do outro, tá? Então, ficar bastante atento a isso. Como que eu nego o todo, então? Ó, no lugar do todo, eu posso colocar o existe. Eu gosto de usar o existe para lembrar que tem que ser o existencial.
Como ficaria, ó? Existe um escrevente técnico judiciário que não é alto. É uma possibilidade, tá? Eu posso usar o algum escrevente técnico judiciário não é alto. Não esquece de negar, não. Ou eu posso usar o pelo menos um escrevente judiciário não é alto, pelo menos um. Tá? Eu posso usar qualquer uma delas. Todas significam a mesma coisa. Essas expressões têm o mesmo significado. É o mesmo quantificador. É existencial da mesma maneira. Tá? Na prova ali vai aparecer uma delas para você. Olha o que apareceu aqui. Ó. Algum escrevente técnico judiciário não é alto, não seja alto. O que ele fez? Ó, ele negou a proposição e trocou o conectivo. A gente tem que estar sempre atento a isso, tá? Para eu negar o todo, eu tenho que usar o algum. Eu não poderia usar o todo e muito menos o nenhum. Esquece o nenhum aí. O gabarito correto é a alternativa E, tá? Para finalizar, vou para a questãozinha 4. A questão 4 ele fala o seguinte: trabalhando 6 horas por dia, o funcionário de uma empresa levou 14 dias para fazer a manutenção nos equipamentos. Se ele tivesse trabalhado 7 horas por dia, da mesma maneira que anteriormente, teria feito essa manutenção em quantos dias? Você pode estar falando assim: ah, Leonora, moleza esse daí. Regrinha de trem simples. Ele trabalhou 6 horas por dia, demorou 14 dias. Beleza. Se ele trabalhar 7 horas por dia, ele vai gastar X dias. Erro nenhum, tá? Quando que você vai errar? Ó, quando você multiplicar cruzado. Aí você vai errar. Vou te explicar por quê. Para você não errar, na verdade, né? Para não esquecer isso. Olha o que eu tenho aqui. Sempre que eu tenho uma regra de 3, não interessa se ela é simples ou composta, se ela tem 2 grandezas ou mais grandezas. A gente tem que analisar sempre, não pode esquecer de analisar se essas grandezas são diretas ou inversamente proporcionais. É isso que a gente tem que fixar. É tão automático quando a gente vê uma regrinha de 3 simples, só tem ali aquelas 2 grandezas, multiplicar cruzado, que a gente não raciocina o que a gente está fazendo, mas tem que ser analisado, tá? O que acontece? Ó, se eu trabalhei 6 horas por dia, eu demorei 14 dias para fazer o serviço. O que vai acontecer? Se eu trabalhar uma horinha a mais, eu estou trabalhando um pouquinho a mais. O que vai acontecer? Ó, eu vou gastar menos tempo para fazer o meu serviço. Vou gastar menos dias. Olha o que aconteceu. Ó, eu aumentei a quantidade de horas, porém, eu diminuí a quantidade de dias. Sempre que isso acontecer, significa que essas 2 grandezas aqui, ó, são grandezas inversamente proporcionais. Se elas são grandezas inversamente proporcionais, eu não posso multiplicar cruzado direto. Eu tenho que inverter isso, tá? O que significa o inverter isso? Como que eu vou poder fazer essa conta? Se era 6 e 7 e elas são inversas, eu gosto de usar o inverter mesmo. Era 6 e 7, vai virar 7 e 6. Eu, por mania minha, prefiro sempre manter o x, manter a minha incógnita ali, para eu não me perder. Então, vai ficar 14 e x. Os professores que ensinam por setinha, ensinam da seguinte maneira, ó. Se essa setinha aqui tá para baixo, que é a setinha do x, o ela ser inversamente proporcional significa que essa aqui está para cima. Eu não posso ter uma setinha para cima e uma setinha para baixo, para eu poder fazer as contas. Eu, por mania, prefiro fixar o x. Então, se eu não vou mexer aqui na coluna do x, eu tenho que mexer na outra coluna. Era 6 e 7, ficou 7 e 6. Tá? Então, com isso, ó, agora sim, eu coloquei as grandezas na mesma ordem. Eu posso sim multiplicar. 7 vezes x é igual a 6 vezes 14. O x, então, vai ser 6 vezes 14 dividido por 7. Dá para simplificar o 14 com 7, que vai dar 2. 6 vezes 2, 12 dias. Então, ele vai gastar ali 12 dias para fazer esse serviço, tá? Então, com isso, a gente finaliza essa aula.
Essa aula é para você entender como que vai funcionar o curso, né? Vai ser bem nesse estilinho que a gente fez aqui. A gente vai fazer os exercícios, sempre voltando na teoria, dando uma relembrada. Vai ter um PDF para te ajudar aí com todo o material, com todo o conteúdo descrito direitinho, mas o nosso exercício vai ser basicamente um exercício para resolver questões, com o objetivo que você acostume com a banca, para que você chegue lá e não estranhe a sua prova. Tudo que você viu na prova, você tenha visto com a gente aqui, para ficar tudo facinho para você. Tá? Eu paro por aqui, eu te espero nas minhas aulas, bons estudos e muito sucesso! Eu preciso de um universal. Por isso que eu não posso usar o nenhum para negar o todo, porque os dois são universais. Um é a negação do outro, tá? Então, ficar bastante atento a isso. Como que eu nego o todo, então? Ó, no lugar do todo, eu posso colocar o existe. Eu gosto de usar o existe para lembrar que tem que ser o existencial. Como ficaria, ó? Existe um escrevente técnico judiciário que não é alto. É uma possibilidade, tá? Eu posso usar o algum escrevente técnico judiciário não é alto. Não esquece de negar, não. Ou eu posso usar o pelo menos um escrevente judiciário não é alto, pelo menos um. Tá? Eu posso usar qualquer uma delas. Todas significam a mesma coisa, essas expressões têm o mesmo significado, é o mesmo quantificador, é existencial da mesma maneira, tá? Na prova ali vai aparecer uma delas para você. Olha o que apareceu aqui, ó. Algum escrevente técnico judiciário não é alto, não seja alto. O que ele fez, ó? Ele negou a proposição e trocou o conectivo. A gente tem que estar sempre atento a isso, tá? Para eu negar o todo, eu tenho que usar o algum. Eu não poderia usar o todo e muito menos o nenhum. Esquece o nenhum aí. O gabarito correto é a alternativa E, tá? Para finalizar, vou para a questãozinha 4. A questão 4 ele fala o seguinte: trabalhando 6 horas por dia, o funcionário de uma empresa levou 14 dias para fazer a manutenção nos equipamentos. Se ele tivesse trabalhado 7 horas por dia, da mesma maneira que anteriormente, teria feito essa manutenção em quantos dias? Você pode estar falando assim, Leonora, moleza esse daí, regrinha de trem simples. Ele trabalhou 6 horas por dia, demorou 14 dias. Beleza. Se ele trabalhar 7 horas por dia, ele vai gastar X dias. Erro nenhum, tá? Quando que você vai errar? Ó, quando você multiplicar cruzado. Aí você vai errar. Vou te explicar por quê. Para você não errar, na verdade, né? Para não esquecer isso. Olha o que eu tenho aqui. Sempre que eu tenho uma regra de 3, não interessa se ela é simples ou composta, se ela tem 2 grandezas ou mais grandezas. A gente tem que analisar sempre, não pode esquecer de analisar se essas grandezas são diretas ou inversamente proporcionais. É isso que a gente tem que fixar. É tão automático quando a gente vê uma regrinha de 3 simples, só tem ali aquelas 2, concluiu. É verdadeiro ou falso. Porém, quando eu tenho para o ou verdadeiro e verdadeiro, é verdadeiro. Se a primeira for verdadeira e a segunda é falsa, o ou é bonzinho. Se tiver um verdadeiro já é suficiente. Opa! Verdadeiro com falso no ou é verdadeiro também. Ou seja, se o José preferir assistir filmes, a séries de televisão, for verdadeiro, V com V, dá V. Se for falso, V com F no ou também dá V. Então, a alternativa correta, ó, é a alternativa D. Vamos fazer a E só para a gente não ter dúvida. Ó. Lucas assiste a novelas, é falso. Só disso aqui ser falso, o E já é falso. Mas vamos continuar. Roberto assiste a filmes no cinema. Roberto assiste a filmes no cinema, é verdadeiro. Mas falso com verdadeiro no E é falso. De fato, a alternativa correta é a alternativa D. Ah?
Então é assim que vai seguir o nosso curso. A gente vai fazer relembrei ali a tabelinha verdade, para a gente memorizar, vou te dar as dicas para memorizar essas tabelas, mas a gente vai focar mais em fazer questões, para na hora de chegar na sua prova, você estar preparado para aquela banca ali, para aquele estilo de prova. Vamos para a próxima questão. A próxima questão aqui, ele fala o seguinte, ó, do ponto de vista lógico, a negação para a afirmação. Olha o que a gente tem aqui, ó. A gente tem o caso de negação lógica. Ele está pedindo a gente para negar. Ele fala assim, ó, os galhos da árvore são finos ou a quantidade de folhas não é pequena. Ele está pedindo para a gente negar e o meu conectivo aqui é o ou, é a disjunção. E aí a gente vem com uma regrinha que é importantíssima e super fácil. Quando eu tenho uma proposição composta, eu vou negar isso aqui, ó. Os galhos da árvore são finos. Como que eu nego isso? Não inventa moda não, é os galhos da árvore não são finos. Precisa inventar não. Vou negar essa proposição simples aqui, ó. A quantidade de folhas não é pequena. Se eu quero negar isso, vai ficar a quantidade de folhas é pequena. É o que a gente chama de dupla negação. Se eu negar uma frase que já está na negativa, o negativo some, ela volta para o positivo. Muito cuidado, porque quem nunca estudou raciocínio lógico vai procurar essa alternativa aí para marcar. Mas a gente que está estudando aqui, ó, eu sei que a negação de uma proposição composta, eu preciso negar as proposições simples, que eu já fiz, mas eu nego também o conectivo. E a negação do conectivo ou... Isso aqui, ele é legal para quem já estuda o raciocínio lógico, para quem já estudou para um outro concurso, para quem já vem estudando há algum tempo, que já tem aquela noção do raciocínio lógico. Qual que vai ser o meu objetivo nesse curso? Fazer questões da banca. Esse vai ser meu objetivo. É lógico que para eu fazer uma questão, eu preciso relembrar os conceitos, as definições, as tabelas, as regras. Óbvio, não vou só fazer exercícios, mas o nosso foco vai ser esse, fazer o máximo possível de questões de todas as formas diferentes que essa banca está acostumada a cobrar, para que você não tenha dificuldade na hora de fazer a prova. Então, a logística vai ser basicamente o seguinte, eu vou lançar uma questão. Nessa aula a gente vai fazer questões das leis de Morgan, lembra o que é isso? Das equivalências e das negações lá das proposições compostas. Quando eu escolho as leis de Morgan, eu quero fazer negação de proposição composta. É lógico que eu vou abrir um cantinho ali e a gente vai fazer uma revisão rápida. O que é cada lei de Morgan, como que elas se comportam, o que é. Mas o nosso foco vai ser resolver exercício. Se você está estudando raciocínio lógico pela primeira vez, talvez seja legal você escolher um curso mais extensivo, é um curso mais completo, mais detalhado. Eu vou te explicar detalhe por detalhe, cada coisinha, o que é o raciocínio lógico, como que a gente vai sair daquilo ali. Esse curso não, vai ser no sentido de revisão mesmo. A gente vai voltar à teoria? Lógico, não tem como a gente seguir na matemática sem consultar a teoria, mas o foco vai ser a resolução de exercícios, vai ser a aplicação da teoria, tá bom? Vamos resolver agora algumas questões que exemplificam tanto a banca como o nosso curso vai ser trabalhado. Primeira questãozinha aqui, ele coloca assim, considere verdadeiras as proposições. Se José prefere assistir a séries de televisão, então Roberto assiste a filmes do cinema. Carlos não assiste ao futebol. Se Lucas assiste a novelas, então Carlos assiste ao futebol. Roberto assiste a filmes no cinema ou Lucas assiste a novelas. A partir dessas proposições, pode-se afirmar corretamente que tomar muito cuidado no sentido de quem nunca estudou raciocínio lógico não faz ideia do que é para ser feito ali. Tá? E aí começa a usar a sua lógica normal e perde o que está fazendo. Esse não é o nosso objetivo. Isso daqui é uma questão de raciocínio lógico matemático. A gente precisa conhecer as proposições, a gente precisa conhecer os conectivos e as tabelas verdades. Ah, isso eu já conheço, eu quero mesmo é praticar. Esse curso vai ser bem legal para você. Tá? Se você não conhece, é legal você pegar um curso que te explica cada um bem detalhadamente e depois fazer as questões da sua banca. Por isso que eu não posso usar o nenhum para negar o todo, porque os dois são universais. Um é a negação do outro.
tá? Então, ficar bastante atento a isso. Como que eu nego todo, então? Ó, no lugar do todo, eu posso colocar o existe. Eu gosto de usar o existe para lembrar que tem que ser o existencial. Como ficaria, ó, existe um escrevente técnico judiciário que não é auto. É uma possibilidade, tá? Eu posso usar o algum escrevente técnico judiciário não é auto. Não esquece de negar, não. Ou eu posso usar o pelo menos um escrevente judiciário não é auto, pelo menos um. Tá? Eu posso usar qualquer uma delas. Todas significam a mesma coisa. Essas expressões têm o mesmo significado. É o mesmo quantificador. É existencial da mesma maneira. Tá? Na prova ali vai aparecer uma delas para você. Olha o que apareceu aqui. Ó. Algum escrevente técnico judiciário não é auto. Não seja auto. O que ele fez? Ó, ele negou a proposição e trocou o conectivo. A gente tem que estar sempre atento a isso, tá? Para eu negar o todo, eu tenho que usar o algum. Eu não poderia usar o todo e muito menos o nenhum. Esquece o nenhum aí. O gabarito correto é a alternativa E, tá? Para finalizar, vou para a questãozinha 4. A questão 4 ele fala o seguinte: trabalhando 6 horas por dia, o funcionário de uma empresa levou 14 dias para fazer a manutenção nos equipamentos. Se ele tivesse trabalhado 7 horas por dia, da mesma maneira que anteriormente, teria feito essa manutenção em quantos dias? Você pode estar falando assim, Leonora, moleza esse daí, regrinha de trem simples. Ele trabalhou 6 horas por dia, demorou 14 dias. Beleza. Se ele trabalhar 7 horas por dia, ele vai gastar X dias. Erro nenhum, tá? Quando que você vai errar? Ó, quando você multiplicar cruzado. Aí você vai errar. Vou te explicar por quê. Para você não errar, na verdade, né? Para não esquecer isso. Olha o que eu tenho aqui. Sempre que eu tenho uma regra de 3, não interessa se ela é simples ou composta, se ela tem 2 grandezas ou mais grandezas. A gente tem que analisar sempre, não pode esquecer de analisar se essas grandezas são diretas ou inversamente proporcionais. É isso que a gente tem que fixar. É tão automático quando a gente vê uma regrinha de 3 simples, só tem ali aquelas 2 grandezas, multiplicar cruzado, que a gente não raciocina o que a gente está fazendo. O que significa todos os conjuntos? Os números naturais, os números positivos, negativos, as frações, os números decimais. É isso que ele está falando, tá? E por último, ele vem com esse tópico aqui, ó, compreensão do processo lógico que a partir de um conjunto de hipóteses conduz de forma válida a conclusões determinadas. O que significa isso? O que ele está falando com isso? Aqui ele está pedindo um raciocínio lógico que a gente está acostumado, o raciocínio lógico matemático. Quem faz concurso está acostumado, né? Não é o nosso raciocínio lógico comum, não é o raciocínio lógico que a gente usa no dia a dia, é o raciocínio lógico matemático. O que significa isso? Aquelas teorias, aquelas definições, aquelas proposições, que é um estudo nada mais é do que das proposições simples e compostas, usando os conectivos ou os quantificadores. Lembra disso? As tabelas verdades dos quantificadores, todo, algum e nenhum. É isso que ele está pedindo. Ou seja, é um edital bem completo, mas não é um edital difícil. Tá? Tem bastante coisa para estudar? Tem. Tem muita coisinha aí para lembrar? Tem, na parte de matemática principalmente. Tem uns detalhezinhos. Fazer conta a gente faz na calculadora, acaba esquecendo como que faz isso, tá? Mas não é um edital difícil, é um edital super possível. Você estudando direitinho, acompanhando o curso direitinho, você consegue fazer. Qual que é o modelo desse nosso curso? Como que a gente vai fazer nesse curso? Esse curso aqui, ele é legal para quem já estuda o raciocínio lógico, para quem já estudou para um outro concurso, para quem já vem estudando há algum tempo, que já tem aquela noção do raciocínio lógico. Qual que vai ser o meu objetivo nesse curso? Fazer questões da banca. Esse vai ser meu objetivo.
É lógico que para eu fazer uma questão, eu preciso relembrar os conceitos, as definições, as tabelas, as regras. Óbvio, eu não vou só fazer exercício, mas o nosso foco vai ser esse, fazer o máximo possível de questões de todas as formas diferentes que essa banca está acostumada a cobrar, para que você não tenha dificuldade na hora de fazer a prova. Então, a logística vai ser basicamente o seguinte: eu vou lançar uma questão. Nessa aula a gente vai fazer questões das leis de Morgan, lembra o que é isso? Das equivalências e das negações lá das proposições compostas. Quando eu escolho as leis de Morgan, eu quero fazer negação de proposição composta. É lógico que eu vou abrir um cantinho ali e a gente vai fazer uma revisão rápida. O que é cada lei de Morgan, como que elas se comportam, o que é. Mas o nosso foco vai ser resolver exercício. Se você está estudando raciocínio lógico pela primeira vez, talvez seja legal você escolher um curso mais extensivo, é um curso mais completo, mais detalhado. Eu vou te explicar detalhe por detalhe, cada coisinha, o que é o raciocínio. Tem o mesmo significado, é o mesmo quantificador, é existencial da mesma maneira, tá? Na prova ali vai aparecer uma delas para você. Olha o que apareceu aqui, ó. Algum escrevente técnico judiciário não é auto, não seja auto. O que ele fez? Ó, ele negou a proposição e trocou o conectivo. A gente tem que estar sempre atento a isso, tá? Para eu negar o todo, eu tenho que usar o algum. Eu não poderia usar o todo e muito menos o nenhum. Esquece o nenhum aí. O gabarito correto é a alternativa E, tá? Para finalizar, vou para a questãozinha 4. A questão 4 ele fala o seguinte: trabalhando 6 horas por dia, o funcionário de uma empresa levou 14 dias para fazer a manutenção nos equipamentos. Se ele tivesse trabalhado 7 horas por dia, da mesma maneira que anteriormente, teria feito essa manutenção em quantos dias? Você pode estar falando assim: ah, Leonora, moleza esse daí, regrinha de trem simples. Ele trabalhou 6 horas por dia, demorou 14 dias. Beleza. Se ele trabalhar 7 horas por dia, ele vai gastar X dias. Erro nenhum, tá? Quando que você vai errar? Ó, quando você multiplicar cruzado. Aí você vai errar. Vou te explicar por quê, para você não errar na verdade, né? Para não esquecer isso. Olha o que eu tenho aqui. Sempre que eu tenho uma regra de 3, não interessa se ela é simples ou composta, se ela tem 2 grandezas ou mais grandezas, a gente tem que analisar sempre, não pode esquecer de analisar se essas grandezas são direta ou inversamente proporcionais. É isso que a gente tem que fixar. É tão automático quando a gente vê uma regrinha de 3 simples, só tem ali aquelas 2 grandezas, multiplicar cruzado, que a gente não raciocina o que a gente está fazendo, mas tem que ser analisado, tá? O que acontece? Ó, se eu trabalhei 6 horas por dia, eu demorei 14 dias para fazer o serviço. O que vai acontecer? Se eu trabalhar 1 horinha a mais, eu estou trabalhando um pouquinho a mais. O que vai acontecer? Ó, eu vou gastar menos tempo para fazer o meu serviço. Vou gastar menos dias. Olha o que aconteceu. Ó, eu aumentei a quantidade de horas, porém, eu diminuí a quantidade de dias. Sempre que isso acontecer, significa que essas 2 grandezas aqui, ó, são grandezas inversamente proporcionais. Se elas são grandezas inversamente proporcionais, eu não posso multiplicar cruzado direto. Eu tenho que inverter isso, tá? O que significa o inverter isso? Como que eu vou poder fazer essa conta? Se era 6 e 7 e elas são inversas, raciocínio lógico. Qual que vai ser o meu objetivo nesse curso? Fazer questões da banca. Esse vai ser meu objetivo. É lógico que para eu fazer uma questão, eu preciso relembrar os conceitos, as definições, as tabelas, as regras. Óbvio, eu não vou só fazer exercício, mas o nosso foco vai ser esse, fazer o máximo possível de questões de todas as formas diferentes que essa banca está acostumada a cobrar, para que você não tenha dificuldade na hora de fazer a prova. Então,
Então, a logística vai ser basicamente o seguinte, eu vou lançar uma questão. Nessa aula a gente vai fazer questões das leis de Morgan, lembra o que é isso? Das equivalências e das negações lá das proposições compostas. Quando eu escolho as leis de Morgan, eu quero fazer negação de proposição composta. É lógico que eu vou abrir um cantinho ali e a gente vai fazer uma revisão rápida. O que é cada lei de Morgan, como que elas se comportam, o que é. Mas o nosso foco vai ser resolver exercício. Se você está estudando raciocínio lógico pela primeira vez, talvez seja legal você escolher um curso mais extensivo, é um curso mais completo, mais detalhado. Eu vou te explicar detalhe por detalhe, cada coisinha, o que é o raciocínio lógico, como que a gente vai sair daquilo ali. Esse curso não, vai ser no sentido de revisão mesmo. A gente vai voltar à teoria? Lógico, não tem como a gente seguir na matemática sem consultar a teoria, mas o foco vai ser a resolução de exercícios, vai ser a aplicação da teoria, tá bom? Vamos resolver agora algumas questões que exemplificam tanto a banca como o nosso curso vai ser trabalhado. Primeira questãozinha aqui, ele coloca assim, considere verdadeiras as proposições. Se José prefere assistir a séries de televisão, então Roberto assiste a filmes do cinema. Carlos não assiste ao futebol. Se Lucas assiste a novelas, então Carlos assiste ao futebol. Roberto assiste a filmes no cinema ou Lucas assiste a novelas. A partir dessas proposições, pode-se afirmar corretamente que tomar muito cuidado no sentido de quem nunca estudou raciocínio lógico não faz ideia do que é para ser feito ali, tá? E aí começa a usar a sua lógica normal e perde o que está fazendo. Esse não é nosso objetivo. Isso daqui é uma questão de raciocínio lógico matemático. A gente precisa conhecer as proposições, a gente precisa conhecer os conectivos e as tabelas verdades. Ah, isso eu já conheço, eu quero mesmo é praticar. Esse curso vai ser bem legal para você, tá? Se você não conhece, é legal você pegar um curso que te explica cada um bem detalhadamente e depois fazer as questões da sua banca, tá? Vamos voltar aqui para a questão. Qual que é a ideia aqui, ó? Ele deu pra gente 4 proposições e ele deu uma proposição simples.